Oi, minha gente, Deus abençoe. Hoje eu quero trazer aqui um assunto para falar com vocês, porque dentro da minha formação Alegria do Amor no Matrimônio, eu tenho percebido nos muitos casais que eu tenho acompanhado que o grande problema, um dos maiores problemas, é o diálogo. Mas, padre, todo mundo sabe dialogar. Esse é o problema. O problema é que a gente acha que sabe. E aí, quando a gente acha que sabe algo, a gente não tenta aprimorar ou aprender sobre esse algo. Então, hoje o diálogo é um dos maiores problemas que tem ferido a relação esponsal e nós vamos bater um papo hoje sobre isso aqui. Com certeza, os casamentos seriam melhores se houvesse mais diálogo dentro deles. E por que os casais não fazem isso? Por uma razão simples e clara. Porque eles já acham que estão fazendo. Afinal de contas, todo mundo sabe falar, todo mundo sabe conversar, todo mundo sabe expor ideias. E aí a gente pensa que isso é dialogar. Ué, padre, mas não é dialogar? Não, claro que não é dialogar. Você pode expor ideias até com uma pessoa estranha na rua. Você pode chegar numa loja e ficar meia hora expondo ideias ali e ponto final. Claro que você pode também, nessa situação, exercer o diálogo, né? Mas diálogo é conhecer através da palavra. Por isso que muitos casais não conseguem exercitar o diálogo, mesmo achando que estão fazendo todos os dias. Por qual motivo? Porque eles não estão dispostos a conhecer o outro. Eu estou disposto a convencer. Eu quero te mostrar que eu estou certo, eu quero te mostrar que a minha ideia é melhor do que a sua, eu quero te mostrar que eu tenho razão, eu quero te mostrar que você é o errado. Eu sempre quero te mostrar, eu quero te mostrar, eu quero te provar algo. E isso está fora do diálogo. Isso pode ser uma conversa, isso pode ser um bate-papo, isso se torna até uma discussão. Evidentemente que se torna uma discussão, porque aí um põe uma ideia, o outro contradiz e confronta. Por isso que vocês vivem brigando. E por que vocês não entendem isso? Porque vocês acham que o problema não está no diálogo. Até porque vocês conversam sempre. Vocês estão conversando todos os dias. Vocês conversam tanto que até discutem. E aí vocês vão para o outro oposto, que é o silêncio. Mas não o silêncio que ajuda a pensar, não o silêncio que constrói, não o silêncio que traz paz. O silêncio da indiferença. Não adianta eu falar, você não está disposto a me ouvir. Não adianta eu falar, porque tudo que eu falo, você diz que está errado. Não adianta eu falar, porque o que importa é a sua intenção e a sua verdade. Tudo isso é falta de diálogo. Mesmo falando o dia todo, mesmo conversando sobre todos os assuntos. Diálogo é conhecer o outro através da palavra. Eu preciso estar aberto, eu preciso estar disposto a ouvir o que ela tem a me dizer. Mesmo que eu não concorde, eu não tenho que concordar com tudo, mas eu preciso desejar entender o porquê ela pensa desse jeito. Por que ela tomou essa decisão? Por que ele tomou essa decisão? Por que isso é importante para ele? Por que isso é importante para ela? A partir daí, a gente começa a dialogar. Evidentemente que se os casais tivessem diálogo saudável dentro do matrimônio, dentro do relacionamento, noivado, namoro, com certeza os resultados seriam muito melhores. Porque eu não estou disposto a ouvir, eu estou disposto a convencer. Quando eu estou disposto a convencer, te ouvir se torna quase um sacrifício. Por isso que, certamente, que você está vendo aqui esse vídeo, certamente você já percebeu que às vezes na sua relação parece que é um esforço sobre-humano para que vocês consigam sentar. Porque ninguém está disposto a ouvir ninguém está disposto a conhecer o outro. Por quê? Porque a minha ideia, a minha intenção, ela é melhor, ela é mais perfeita. Eu não entendo nem como você não concorda comigo. É mais ou menos isso. Padre, mas eu não penso dessa forma. A gente não formula isso dessa forma. Mas na nossa cabeça, aí talvez na sua cabeça, você está pensando, a minha ideia é melhor do que a ideia dele, a minha ideia é melhor do que a ideia dela. Aí para e pensa comigo. Se a minha ideia é a melhor, para que eu vou ouvir uma ideia pior que a minha?
E aí já gera uma indisposição. E aí vocês acham que estão dialogando, mas na verdade vocês só estão convencendo, ou melhor, tentando convencer. E no fim, você ainda usa aquela frase: parece que eu estou falando com a parede. E de fato você está falando com a parede, porque ele, ela, não está disposto, não está disposta a ouvir e conhecer. Esse é um resultado da falta de diálogo. A falta de diálogo é um problema aparente. A gente olha e percebe, a gente não está conseguindo dialogar. Mas antes da falta de diálogo existem outros dois problemas, outros dois dificultadores, que muitas das vezes a gente também não percebe. O primeiro deles, o egoísmo. Eu penso que o mundo gira em torno de mim. As pessoas precisam estar dispostas a me ajudar a fazer o que eu quero, a fazer o que eu penso. Eu penso nisso no trabalho, eu penso nisso na faculdade, eu penso isso na minha família. Por que eu não agiria assim dentro do meu matrimônio? Então, a falta de diálogo é um problema que aparece, mas atrás disso existe o egoísmo. Egoísmo é excesso de eu, quando o meu eu está à frente de tudo. Precisa ser da minha forma, precisa ser do meu tempo, precisa ser do meu jeito, porque o meu jeito é o melhor. É por isso que vocês não dialogam, porque o meu jeito é o melhor. Se o meu jeito já é o melhor, por que eu vou deixar o jeito do outro prevalecer? Egoísmo, excesso de eu, excesso de mim mesmo, excesso das minhas ideias, excesso de tudo que está em mim. Mas atrás do egoísmo existe também um outro problema que a gente precisa entender, que é a imaturidade. O que é imaturidade? É não estar pronto, é não estar pronta. Então, como eu não estou pronto, como eu não consigo olhar o outro, como eu não consigo perceber o outro, porque eu sou o centro de todas as coisas, a minha imaturidade e o meu egoísmo não me permitem ter um diálogo saudável. E aí, não saia daqui desse vídeo dizendo para o seu esposo, para a sua esposa: você é egoísta e você é imatura. Porque aí, meu caro, aí, minha cara, o problema vai ser muitíssimo pior. Antes de você apontar o dedo na cara dele, antes de você apontar o dedo na cara dela, deixa eu te dizer, olha para você. Será que você está sendo egoísta? Será que você está sempre disposto a impor a sua verdade, o seu querer acima de tudo? Será que você não precisa olhar para dentro de si, para a sua formação humana e perceber: eu preciso de fato amadurecer? Amadurecer é estar pronto como uma fruta. A gente só colhe uma fruta quando ela está madura. Se a gente tirar antes, ela não está boa ainda. Então, olha para dentro. Será que eu preciso amadurecer? Será que eu preciso me tornar menos egoísta? E aí a gente vai contrapor aqui o egoísmo e o altruísmo, né? Olhar para o outro é perceber a necessidade do outro. Então, muitas das vezes, atrás de uma falta de diálogo, existe um egoísmo e uma imaturidade. E aí, tem aquele ditado que a gente aprendeu e talvez a gente já tenha muito usado: 2 bicudos não se beijam. Evidentemente, um egoísta daqui, o que vocês fazem? Dão as costas um para o outro. A indiferença. Por isso que muitos casais, depois de muitas brigas, o que acontece? Indiferença. Não adianta mais conversar. Para que a gente vai conversar? A gente vive brigando. Talvez você já tenha falado isso. E aí o que acontece? Você vira as costas, se torna indiferente. Vocês coabitam a mesma casa, talvez dividem a mesma cama, mas são 2 estranhos que moram juntos para tentar fazer dar certo algo que já está dando errado. Então, certamente, um diálogo saudável vai ajudar, evidentemente, dentro da sua casa. Como eu sou egoísta, como muitas das vezes eu sou imaturo, eu olho para o outro e tento impor sobre o outro a minha forma de me comunicar. Nós já sabemos bem, por natureza, homens e mulheres pensam de formas distintas. O homem ele é mais prático, o homem ele é mais resoluto, a mulher ela precisa refletir mais, ela precisa pensar mais e às vezes até mesmo expor mais. O homem resolve e fala, a mulher fala e resolve. E aí vocês estão batendo cabeça. E por que vocês estão batendo cabeça?
Porque vocês estão querendo aqui, ó, colocar os seus óculos e enxergar o mundo a partir de você. Eu não posso enxergar o mundo a partir de mim mesmo. Por quê? Porque eu vou ser um homem egoísta. Você vai ser uma mulher egoísta se você enxergar o mundo a partir de você. Ok, padre, mas se eu não enxergo o mundo a partir de mim mesmo, eu devo enxergar o mundo a partir de quem? Claro e evidentemente que nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, eu sou um padre e eu preciso trazer para você aqui aquela palavra que cura, que salva, que liberta, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos convida a amar como Ele nos amou. Ele é a meta, o Cristo é a referência. Se eu não tenho isso, eu não vou conseguir olhar o outro e amá-lo, mesmo com as nossas diferenças. O diálogo tem se tornado mais difícil nestas gerações atuais por um motivo claro, objetivo. Jesus sempre foi o centro, Jesus sempre foi a meta. Há muitas décadas, Jesus vem sendo retirado. O mundo deixou de ser cristocêntrico e tem se tornado egocêntrico. O meu eu, é o centro de todas as coisas. Quando eu perco Jesus como referência, eu já falei isso aqui, eu me coloco como referência. E quando eu me coloco como referência, desculpe a redundância, tudo que eu penso e faço se torna referência para aquilo que eu quero expor. Por isso que o diálogo tem se tornado muito difícil, porque nosso Senhor deixou de ser o centro, nosso Senhor deixou de ser o protótipo, o homem perfeito que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a ir ao encontro do outro, que nos ensina a encorajar, que nos ensina a acreditar. Nosso Senhor sempre tinha uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, de vambora, levanta, eu acredito em você. Só que tiraram Jesus do centro. E aí, o homem, o ego, é o centro agora. Por isso essa grande dificuldade nos relacionamentos atuais. Jesus precisa voltar a ser o centro do seu relacionamento. Jesus precisa voltar a ser o centro do seu namoro, do seu noivado, do seu matrimônio. Traz Jesus, coloca ele no centro, olha para ele, que eu tenho certeza que o seu relacionamento vai melhorar muito. Nosso Senhor, ele é um modelo de tudo e de todas as coisas. Nosso Senhor é modelo para amar, nosso Senhor é modelo para perdoar, nosso Senhor é o nosso modelo para incentivar, para acreditar. Mas ele só vai ser isso se eu tiver de fato uma intimidade com ele. Por isso, é de suma importância que você tenha uma vida de oração, que você tenha contato com a palavra de Deus. Porque nosso Senhor precisa ser a nossa referência. Mas ele só vai ser a minha referência se eu conhecê-lo de fato. Muitas vezes nós não temos uma vida de oração, muitas vezes nós não temos tempo empregado com a leitura da palavra de Jesus. E aí a gente fica com aquilo que a gente ouviu falar dele, que muitas das vezes também não nos ajuda. Para que eu consiga transformar a relação dentro do meu casamento, o primeiro passo é olhar para Jesus, é tê-lo como referência. Como Jesus falaria agora? Se Jesus estivesse passando aqui por essa dificuldade que eu estou vivendo, qual seria a postura dele? Ah, padre, mas isso é muito clichê. Não, isso não é muito clichê, isso é só o que deveria ser a norma. Norma, a gente fala, é normal. O que é normal? É a norma. Então, precisa ser a norma da minha vida olhar para Jesus. Se Jesus estivesse agora aqui na minha casa, passando por isso, como ele falaria? Qual seria a postura dele? Se nós tivéssemos esse trabalho, nós evitaríamos muitas palavras, nós evitaríamos muitas dificuldades, nós evitaríamos muitas feridas, nós evitaríamos muitas lágrimas. Jesus precisa ser a norma da nossa vida. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é olhar para dentro de nós. Será que eu tenho sido egoísta? Será que eu tenho tentado impor a minha vontade no meu tempo, do meu jeito, e só ela importa?
Se eu estou sendo egoísta, será que eu não preciso olhar para a minha formação? Será que eu não tenho sido um homem, uma mulher imaturo, imatura? A gente precisa ter essa autorreferência, essa reflexão sobre nós mesmos. A gente está muito disposto, a gente está muito ávido a julgar o outro, a sentenciar o outro, a dizer que o outro fez, não fez, está certo, está errado, mas a gente precisa olhar para nós, olhar para a nossa conduta. Diferente do egoísmo, é o altruísmo. É ter a coragem de olhar para nós e, a partir de nos reconhecer, olhar para o outro e querer entender o outro, não pelos meus óculos, mas por quem ele é de fato. Aí a gente já está chegando no amor, mas esse é um papo para um outro momento. Então é isso, meu povo. Se você chegou até aqui, Deus seja louvado por isso, espero ter ajudado você. Mas se você quer receber ainda mais conteúdo sobre relacionamentos, sobre todas essas coisas, deixa o seu like e se inscreva no meu canal. Deus abençoe.